Oi, agora eu vou falar sobre as ideias liberais, que as ideias liberais têm dois autores muito importantes e eu vou falar do liberalismo político falando desses dois autores. Primeiro eu vou falar sobre o John Locke, que é o pai do liberalismo e, assim, ele apoiou a Revolução Gloriosa, apoiou a monarquia parlamentarista, também influenciou muito e, assim, ele publicou um livro chamado Dois Tratados de Governo em 1689. Embora ele tenha muitos livros, esse é o mais importante. E as opiniões dele sobre a instituição Estado eram mais ou menos as seguintes: a soberania tinha que ser do povo, não do Estado. Pensava ele assim: o que é o Estado para ter poderes astronômicos sobre o povo? Não, isso não pode. Pensamento dele, assim. Ele também falava que o Estado tinha a função de impor o respeito às leis naturais e civis. E o Estado tem que ser totalmente separado da Igreja. E ele era um fortíssimo defensor da liberdade religiosa. Ele que propôs a divisão política em três poderes. O poder legislativo, que segundo ele era o mais importante, tinha a função de representar o povo. A função do poder legislativo era fazer as regras do país, fazer as leis e tudo mais. Tem o poder executivo, que a função é fazer acontecer, assim dizendo, e tem o poder judiciário, que julga o desrespeito às regras das pessoas, tudo mais, os crimes. E um exemplo disso, por exemplo, aqui no Brasil, esse sistema foi adotado em vários lugares do mundo, muitos mesmo, e aqui, por exemplo, o poder legislativo é a Câmara dos Deputados e o Senado, isso na instância federal, tá? É Câmara, Senado, o poder executivo é a Presidência da República e os ministérios, o poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal e esse povo aí, entendeu? O John Locke também tinha algumas ideias em relação à escravidão. Ele não apoiava a escravidão racial, assim, branco tem que escravizar negro. Isso ele não apoiava esse tipo de escravidão. O que ele apoiava era o seguinte: ele achava que pessoas que perdiam a guerra, elas podiam ser mortas. E se elas não foram mortas, ele achava que a responsabilidade da pessoa não ter sido morta foi a vida dela ter sido poupada por alguém. E como a vida da pessoa foi poupada por alguém e a vida da pessoa poderia não existir a partir daquele ponto, por conta disso, o que acontece? A pessoa tem o direito de possuir como escravo. E esse pensamento é muito, assim, louco. A gente pode até observar ele, por exemplo, em Star Wars Ameaça Fantasma. A gente olha lá aquele bicho, o Jar Jar, que o Jedi, que eu não lembro o nome, salvou a vida dele. E o que aconteceu? Ele passou a ser meio que grato ao Jedi e fazer as coisas que ele pedia. E eu desconfio que isso também e todas as outras representações disso, muitas devem ter vindo desse pensamento do Locke. E também vou falar sobre o Adam Smith, que publicou um livro chamado A Riqueza das Nações, em 1776. E o que esse livro fazia? O que ele defendia nesse livro? Ele defendia principalmente a liberdade econômica e a não intervenção da economia do Estado. Para ele, assim, era inaceitável que o Estado se metesse na economia. A economia era do povo. Pessoas tinham liberdade de fazer o que elas quisessem com o dinheiro. E o Estado não podia chegar lá e falar: tem que pagar imposto, a gente tem que regulamentar, você tem que pagar isso, isso, isso. Para isso tem que pagar tal pessoa, mas você tem que ter o papel para... Ele era extremamente contra isso, ele falava que tinha que ter liberdade. E, assim, o Adam Smith criou essa ideia do livre mercado. E como é que funciona? O raciocínio dele é assim, acompanha.
Imagina que tem muitas ofertas de produtos. Se tem muita oferta de produto, muitos preços, muitas qualidades, muita coisa, sim, vão ter consumidores. E se vão ter consumidores, o que vai acontecer? Os consumidores vão escolher alguns. E qual vai ser o critério deles? Vai ser qualidade, o que é mais barato, dependendo também da pessoa, só qualidade, porque pode ser muito rico. E assim. E quando essa teoria diz o quê? Quando tem concorrência, os empresários se forçam a fazer melhor para conseguir o consumidor. E com isso acabavam aparecendo melhores ofertas. Esse era o pensamento de Adam Smith, que também é muito assim compartilhado pelas pessoas hoje em dia. E isso que eu tenho para falar sobre o liberalismo político. E tchau.